E aí, tudo bem? Boa noite, como você tá? Pô, peço perdão, tá? Pô, eu me esqueci completamente de ter escrito assim: olha, tem muitas questões, eu vou ter que fazer aqui e depois eu te entrego. Tá? Foi mal, me perdoe, me perdoe. Eu espero que eu vou fazer o necessário pra essa resposta chegar a você. Deveria ter pelo menos avisado, né? Porque, tipo assim, a Steve tem um limite, assim, pra você pegar a questão e mandar a resposta. Como eram 4 questões, e tu falou me ajude SOS, eu fui pegar uma base teórica legal, assim, e depois fazer a questão, né? Aí durou acho que 1 hora, velho. 1 hora e meia, eu acho. Alguma coisa assim. Eu mandei pra tu a. a eu mandei pra tu esse texto aqui, né? Aí depois que eu fui fazer as coisinhas, né? Pra não perder o tempo da Steve e a questão sumir, né? Enfim. Aí, dito isso, dito isso, vê só. Eu vou até mandar aqui os arquivos. Eu tive que sair, aí sai essas coisinhas aqui. Mas que são 3 arquivos mostrando meu caderno, né, da resolução da questão, um resumo teórico e os 2 princípios assim principais, tá? Eu vou começar por eles. Porque vamos lá, por Pauli, o mesmo orbital, né, o mesmo quadradinho lá, você vai ver, tem bastante quadradinhos para fazer essas questões. Só pode ter 2 elétrons, beleza? E a segunda coisa, né, que na verdade seria a causalidade dessa condição, é que 2 elétrons não pode ter os mesmos 4 números quânticos. Os 4 não pode. Pode ter até 3, inclusive isso vai ser importante para uma alternativa. Mas os 4 não pode não. Tá ligado? Até por isso que precisa ter diferenciação pelo menos um elétron. Se um elétron for diferente, aí temos um elemento diferente. Tá ligado? A não ser que seja o mesmo elemento, né? Ou seja, tenha o mesmo número atômico da massa e afins, porém tem uma questão de íon, que também eu vou comentar sobre isso depois, beleza? Aí por causa disso, se só pode ter 2 elétrons no mesmo orbital, beleza? E aí ele ser spin opostos, que também eu vou comentar sobre isso, beleza? Aí a segunda regrinha, digamos assim, importante se entender, é que quando os orbitais forem, digamos assim, ímpar, tá? Ele fala de mesma energia, mas vou dizer assim, ímpar. Eu tenho 5 elétrons na camada de. No subnível, na camada de valência. Na camada de valência no subnível. For ímpar, eu vou ter eles desemparelhados. Só quando eles forem pares é que eles vão emparelhar e fazer aquele negocinho de um pra cima e um pra baixo, um pra cima e um pra baixo, ou um pra baixo, pra cima, e pra baixo. Tá? Calma, calma. Eu só tô dando a regra aqui, mas isso vai ficar direitinho já já. Beleza? Aí vê só, aqui como eu falei tem um resuminho, tá? Mas vamos agora para o entendimento aqui, para dentro da mentalidade aqui, desse conteúdo. Eu estou meio louco, meio louco, meio louco. Eu coloquei muita informação no canto só para te ajudar aqui. Beleza? Vamos lá. Esses 4 valores quânticos, né? Que é o famoso CPF do elétron aí, no caso, CPF do átomo, né? São esses, né? Tem um N, tem um L, tem o ML ou M e tem o MS ou S, tá? Eu vi mais S e eu vi mais M, tá? No geral eu vejo mais M e aqui S, né? Até todas as questões foram assim. Aí vamos lá, o N é o primeiro, tipo, se tu for pegar no passo a passo, por isso que é exatamente que é o principal, secundário, terciário, quaternário, porque é dentro da sequência. Por quê? Primeiro você vê o nível de energia, a camada dele, esse KLM, a gente pode trocar por camadas, né? Essa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima camada, tá? Posteriormente a isso, a gente vai ver o subnível, ou seja, CS, CP, CD ou CF, né? Então, desde a mesma camada, tem alguns subníveis de energia, beleza? Ou até um, né? Aí dentro da camada, dentro do subnível, eu tenho os orbitais, tá? Então, cada subnível tem um orbital. O S, ele tem um orbital só. O P tem 3 orbitais. O D tem 5 orbitais. E o F tem 14. O F tem 7, beleza? É só tu literalmente dividir por 2, né? Se o S cabe 2 elétrons, é só dividir por 2, né? Lembra da paradinha lá de Pauli? Da regrinha de Pauli? Se cada órbita pode até 2 elétrons, se o S, né, se o subnível S comporta até 2 elétrons, então ele tem uma órbita. É só dividir por 2. O P6
tem 6 elétrons, então ele comporta 6 elétrons, logo ele só pode ter até 3 órbitas, né? No caso, ele precisa ter pelo menos 3 órbitas para comportar, beleza? E aí tá exatamente aqui, né? Essa quantidade de órbitas. Por quê? O Lzinho, que é esse valor aqui, ele é 0 para S, 1 para P, 2 para D e 3 para F. 0, 1, 2, 3. Por quê? Exatamente para caber nessa equaçãozinha. Beleza? No entendimento de... assim, o S ele só vai ter a órbita 0. O P vai ter a órbita menos 1, 0 e mais 1. O D vai ter a órbita menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. E o F, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. Beleza? Calma, calma. Eu realmente estou entregando todo o conteúdo aqui. Calma. Quando chegar nas questões, vai entender direitinho. Beleza? Por último, né? Tem um MS, que seria o número quântico para os spins. Tá? Então ele vai dizer, de preferência, né? Se for o último, né? Normalmente fala sobre o último, que é o elétron diferenciador, né? Feito tá aqui. Que fala, né? O spin é esse, o spin é aquele. Beleza? Aí vamos agora entender duas últimas coisinhas aqui, que é o seguinte. Primeiro, a convenção, ela pode falar se o primeiro spin é o mais 1,5 ou se o primeiro spin é o menos 1,5. Depende da convenção. A coisa que não muda é que o mais 1,5 é seta para cima e o menos 1,5 é seta para baixo. Mas a questão, inclusive as suas questões fazem isso. A convenção, segunda convenção química, começa com mais 1,5. Segunda convenção química começa com menos 1,5. A seta, tu vai perceber que não vai importar muito. É só uma questão... É mais uma questão de uma química muito experimental que não vai servir muito pra gente agora, tá? Isso é papo de faculdade, assim. Se for trabalhar com isso, aliás, né? Mas, enfim, não precisa nessa questão da seta. É mais entender que, eita, se a primeiro spin for mais 1,5 e meu último for menos 1,5, tu entende que a quantidade total de elétrons é pá. Por quê? Tipo assim, eu e... Vamos colocar aqui, sei lá. Deixa eu pensar aqui no exemplo pra tu. Duas rodas de uma bicicleta. A roda da frente e a roda da trás. Então vamos lá. A roda frontal é 1 e a roda traseira é 2. Tá? Se eu tiver 5 rodas, eu vou ter 2 rodas traseiras e 3 rodas frontais. Tá ligado? Então eu não vou ter uma bicicleta completa. Entendeu? É mais ou menos isso daí a história. Tá? Aí continuando, né? A última coisinha é entender que o número de nêutrons mais o número de prótons é igual à massa atômica, tá? E se o átomo for neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, né? O átomo neutro seria o átomo que não é iônico, ou seja, sei lá, Fe3+. Ele é um átomo iônico. Ele tem um íon nele, né? Ele tem uma perda ou um ganho de elétron. Nesse caso, ele tem uma perda, né? Ele perdeu 3 elétrons. Esse 3+ significa que ele perdeu 3 elétrons. Dito isso, né? A partir de conhecimento também de distribuição eletrônica, vamos agora para as questãozinhas. Beleza? Aí vê só. Nessa primeira questão, ele pede o seguinte. Sabendo que esse átomo possui número de massa igual a 106 e que por convenção, olha aí, por convenção, o primeiro elétron a ocupar um orbital possui um número quântico de spin igual a menos 1,5. O primeiro foi menos 1,5, tá? O número de nêutrons existentes no núcleo desse átomo é... Vamos lá. Você pegou as informações aqui que eu imagino estava na folha, na outra folha, né? Aí eu tenho as informações anotadas, beleza? Eu vou passar aqui para o caderninho aqui. Vamos lá. As informações que tu deu. E aqui está no texto, né? A massa é 106, N é igual a 4, L é igual a 2, ML igual a 0 e MS igual a mais 1,5, né? Novo. Simplesmente a gente pode entender o seguinte, ó. Aqui já tem um spoiler da resposta, né? Mas vamos lá. Se o N é igual a 2, N é igual a 4, logo é a quarta camada. A quarta camada seria N, mas aqui não vai precisar muito não, tá? Dessas letras. É mais o número de camada mesmo, é mais legal. Beleza? É mais didático e eu acho que a prova cobraria mais. Tá bom?
Então vamos lá, tá na quarta camada, ou seja, tá em um desses quatro aqui, ou no 4s2, ou no 4p6, ou no 4d10, ou no 4f14. Massa, beleza. Aí vamos agora. L é 2. Eita, lembra que eu falei que S é 0, P é 1, D é 2 e F é 3? Poxa, se L é 2, então ele tá no subnível D. Então ele tá na quarta camada, no subnível D, como tá aqui, ó, 4D. Eita, faltou apagar isso daqui. Poxa vida. Tá errado esse 2 aqui. Mas calma aí. Vê. Ele fala que o ML é igual a 0. Ou seja, a órbita final dele é 0. Tranquilo? E que o MS é igual a mais 1,5. O que é que a gente entende com esse mais 1,5? Se o primeiro, ele fala aqui, ó, que o primeiro spin for menos 1,5, então, quando o último spin for mais 1,5, quer dizer que terminou no par. Completou a metade da laranja, entendeu? As duas metades da laranja se completaram no final. Se fosse menos 1,5 no final, quer dizer que seria um ímpar, tá? Seria o número de elétrons ímpares. E por que isso é tão importante? Porque, vê só, quando a gente vai distribuir dentro dos orbitais, acontece o seguinte. Presta atenção aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui, para te mostrar. Pera aí. Vamos lá, vê só. Quando a gente vai começar a distribuir, a gente começa no 0, beleza? A gente coloca aqui, eita, tem um elétron. Isso aqui dado o D, tá? Tem um caso aqui pro P, que são os principais. Mas vamos lá. E o S nem precisa, né? O S vai ser 1, 2, né? Na mesma órbita, né? Tipo, o S só tem uma órbita mesma e vai ser 1, 2. Dependendo da conversão, primeiro para cima, primeiro para baixo e o segundo o contrário. Mas vamos lá. Dentro do D, a gente começa com 0. Eita, primeiro elétron, aqui. Ok? O segundo elétron vai ser aqui no menos 1. Tranquilo? Eita, o terceiro elétron vai ser no mais 1. Então vamos lá. Se fosse o primeiro elétron, se fosse um elétron, ele estaria ml0. Ok? Estaria ml0. Eita, Thiago, então a camada, esse D seria D1? Não. Tá, por quê? Porque ele é pá, ó. Foi a última condição que a gente viu, que ele é pá. Porque ele começa com menos 1 e termina com mais 1. Logo, ele é pá. Tá? Então não pode ser 1. Para ele ser ML igual a 0, ele tem que ser pá no 0. Mas vamos continuar aqui. Primeiro no 0, depois no menos 1, depois no mais 1, depois no menos 2, depois do mais 2. Beleza? Se tivesse um elétron, estaria só no 0. Se tivesse 2 elétrons, menos 1, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons. Beleza. Aí a gente completa todos. Seguindo a lei lá de Rand, como só tem um elétron, tá? Como só tem um elétron, a gente não pode colocar ele numa camada emparelhados, né? A gente não pode colocar um para cima e para baixo, beleza? Tem uma condição que inclusive está no print, que é só pode começar a emparelhar quando o número de elétrons for maior do que o número de órbitas. Ou seja, só vai começar a emparelhar nesse sexto elétron. No S, o número de elétrons, qual é o número de órbitas que tem? 1. Então eu preciso pelo menos 2 elétrons. Perfeito, tenho 2 elétrons, posso emparelhar. No P, qual é o número de órbitas que eu tenho? 5. Então, para começar a emparelhar, eu preciso de 6 elétrons. No D, eu preciso... No D tem quantos? Eita, perdão. Perdão, ó. Ia errando aqui, ó. No P, tem 3 órbitas. Então, para começar a emparelhar, eu preciso de 4 elétrons, tá? No D, tem 5 órbitas. Então, para começar a emparelhar, eu preciso de 6, que é exatamente o que vai acontecer agora, vê? Eu tenho 5 elétrons agora, tá? Quando eu começar o sexto, agora que ele vai começar a emparelhar. E quando ele começa a emparelhar, ele começa da esquerda para a direita. Essa talvez eu acho que é a parte mais confusa. Quando você vai preencher esses elétrons dentro dos orbitais. Eu acho que a parte mais confusa desse conteúdo é essa. Beleza? É a parte que eu mais tive dificuldade, particularmente também.
Aí vamos lá. No sexto elétron, ele parte para cá, ó. Sexto elétron, beleza? Depois, no sétimo aqui. E no oitavo aqui. E aqui ele vai terminar. Eita, Thiago, então vamos lá. Se ele tivesse 6 elétrons. Ele seria o quê? Ele seria Ml igual a menos 2. Se tivesse 6 elétrons, seria Ml igual a menos 2. Se tivesse 7 elétrons, seria Ml igual a menos 1. Se tivesse 8 elétrons, aí ele se torna agora Ml igual a 0, né? Para facilitar, M igual a 0. Tranquilo? E como é par, eu precisava ter um número par. Tá vendo? 2, 4, 6, 8. Tranquilo? Eu precisei ter um número par para completar isso daqui. Tranquilo? Essa que é a ideia disso daqui, tá? A ideia desse tipo de questão. Beleza? Ele poderia ser para ser ml, para ser m igual a 0, ou se fosse 1 elétron, ou sendo 8 elétrons. Então, para concluir, né? Aqui, então ele é 4D8, mais uma vez, perdão aqui, eu não corrigi. E o 4D8 na tabela periódica é exatamente o paládio, beleza? O PDzinho. Tranquilo? Aí vamos agora para a 18 aqui. Não deixa eu aproximar onde eu quero não, rapaz. Tem como passar essa barra? Tem. Calma. Agora, beleza, vamos embora. Na questão 18, ele fala que o número de nêutrons é igual a 71. Pela aquela formulazinha que eu mostrei, que A, né, a massa total é N mais E, nêutrons mais prótons, eu posso concluir que o prótons é igual a 51. Como, né, eu deduzo, já que a questão não fala nada, eu posso dizer, então, que o elétrons é igual a prótons, então o elétrons também é igual a 51. Beleza? Qual a primeira coisa que eu consigo ver aqui? A primeira coisa que eu consigo ver aqui é a seguinte, ó. Eita, se é 51, então eu tenho um número de elétrons ímpar. Tranquilo? Eu tenho um número de elétrons ímpar. Já. Eu não sei, né? Essa questão não fala qual a convenção que ela está usando, né? Então eu vou supor que foi a mesma da questão passada. Beleza? Que é menos 1. Se ele começou com menos 1 sobre 2, e ele tem um número ímpar de elétrons, então ele também vai terminar com menos 1 sobre 2. Tranquilo? E nos demais é simplesmente distribuição eletrônica. Tranquilo? Então, dentro da distribuição eletrônica, eu ia ver lá. Eita, não, tem 51. Aí eu vou lá. 1s2, 2s2, enfim. E eu percebi que parava na quinta camada. Para completar os 51 elétrons, parava na quinta camada no subnível 2. Ou seja, 5. Eita, tá errado aqui também, meu Deus do céu. 5, 1, tá? Que é o subnível P, beleza? 5, 1. Então, 5P. Ok, agora bora para a última aqui. Eu conferi que até o 5, antes desse 5P, tinha, que era tinha 38 elétrons, beleza? Tinha 38 elétrons. Então, quando rolou o 5P, faltava exatamente 3 elétrons. Tranquilo? Então, o que é que está acontecendo aqui? Quando ele chega nesse terceiro elétron, lembra que eu expliquei como a gente faz a contagem? Vou fazer aqui as órbitas. Aí, se quiser, dá uma pausezinha e daí você me responde. Vê. Primeiro, aqui é 0, aqui é menos 1 e aqui é menos... Eita, menos. Mais 1. Estou louco mesmo. Então, vamos lá. São 3 elétrons. Logo, começa no 0, o segundo elétron vai no menos 1 e o terceiro elétron vai no mais 1. Beleza? Então, o número de órbitas, foi o que eu coloquei aqui, são 3, tá? Mas o M, de fato, é mais 1. Faltou incluir essa informação aqui. Tranquilo? O número de órbitas completas foi 3, seguindo a mesma regrinha de Rand, de o número de elétrons precisa ser maior do que o número de órbitas para começar a emparelhar. Como são 3 órbitas e eu só tenho 3 elétrons, então eu não posso começar a emparelhar. Logo, eu tenho que colocar um spin, um elétron,
em cada órbita, beleza? E a última órbita que eu coloquei foi mais 1, logo é m igual a 1. 3 órbitas e mais 1, beleza? Agora vamos para a questão 19 aqui. Se sobrar alguma dúvida, tá? Pode mandar a réplica para mim, beleza? Aí vamos continuar aqui. Na quarta questão, deixa eu fazer a 20 porque a quarta é melhor eu fazer com a questão. Deixa eu fazer a 20 aqui. Vamos lá. Na questão 20 ele fala que o n é igual a 4, que o L é igual a 2, tá? Que o M é igual a 0 e que o MS, né, ou S, é mais 1,5. Só que nessa questão ele fala que a convenção é 1,5. Logo, se a convenção é 1,5, se ele começa com 1,5 e termina com 1,5, é ímpar. Ok? É isso. Massa. E essa questão ele está me perguntando qual é o número de prótons. Ou seja, é só encontrar o número de elétrons. E daí o número de elétrons é igual ao número de prótons quando o átomo é neutro, né? Vamos considerar isso daí. Vamos embora. Se n é igual a 4, a quarta camada. Já está aqui, quarta camada 4. Se o L é igual a 2, então a gente está falando do subnível D. 0, 1, 2, 3. 0 é S, 1 é o P, 2 é o D. Tranquilo? D. E ele fala que a órbita é 0. Só que ele também me mostra que é ímpar. Então vamos começar aqui, ó, considerando que aqui a órbita 0, menos 1, menos 2, mais 1 e mais 2. Ok? Então, se eu fizer a contagem, eu vou terminar aqui. Porque é ímpar. Se é ímpar, eu preciso parar aqui. Porque se eu continuar, o próximo M0 vai ser quando o valor for par. Deu para sacar essa ideia? Vê, vou te mostrar aqui. Vê só. Vou continuar aqui a contagem. Menos 1, mais 1, menos 2, mais 2. 5 elétrons. Beleza? Agora, menos 2, menos 1, 0. 2, 4, 6, 8. Seria um número par. E eu quero um número ímpar. Tranquilo? Logo, eu posso afirmar que isso daqui foi negado, né? Que isso aqui tem só um elétron. Logo, eu posso colocar aqui, ó. Tranquilo? 4D1. Essa é o elétron com maior nível de energia. Beleza? Sendo 4D1, quando você faz a distribuição eletrônica, a gente consegue saber qual é o valor do número de prótons, tá? Como eu já fiz, né, a distribuição eletrônica aqui, deixei aqui para tu fazer, beleza? Agora, dito isso, vamos agora para a questão talvez mais caramba, velho, como é que sai esse negócio aqui? Sai.